Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre algum tema de direito civil e o tema escolhido hoje vai ser explicar a sucessão legítima, a ordem vocacional hereditária. Como que funciona essa transmissão da herança? Esse artigo 1829 é um artigo que gera uma certa controvérsia no mundo jurídico, porque boa parte dos operadores do direito faz uma interpretação errada, uma interpretação equivocada desse artigo. Mas eu me atrevo a dizer, fica até o final desse vídeo que você vai entender perfeitamente como que funciona e de que forma deve ser interpretado o artigo 1829. Eu preparei aqui um material bem legal no meu computador, tá, sobre o tema, que vai facilitar então a tua compreensão. Talvez esse vídeo passe aí dos 10 minutos porque é realmente um tema extenso, mas fica até o final que você não vai se arrepender. Sem maiores delongas, vamos lá. Sucessão legítima, o que é? A sucessão legítima, pessoal, é aquela que decorre do texto expresso de lei. Caso o falecido não tenha deixado testamento ou qualquer ato de disposição de última vontade, a lei prevê, então, que o patrimônio da pessoa falecida vai ser transmitido, vai ser transferido aos herdeiros legítimos. Aquelas pessoas elencadas na ordem vocacional hereditária do artigo 1829, tá certo? Em razão de um princípio do direito civil aplicado às sucessões, você já deve ter ouvido falar, o princípio da saisine, a herança ela transmite aos herdeiros legítimos ou testamentários no momento da abertura da sucessão e não no momento, por exemplo, quando é aberto o inventário, seja judicial ou extrajudicial. É com o óbito, com o falecimento, que a herança será transmitida imediatamente, desde logo, aos herdeiros. Tá bem? É o que diz o artigo 1784 do Código Civil. Pessoal, a herança ela não precisa ser aceita expressamente pelos herdeiros. Pode ser uma aceitação tácita, e na grande maioria dos casos o é. Por que tácita? Porque no momento em que os herdeiros abrem um procedimento de inventário, eles já estão aceitando de forma tácita esse patrimônio deixado pelo falecido, diferentemente do que ocorre com a renúncia da herança. Aí sim, aí é um ato jurídico formal e depende de uma solenidade que o Código Civil prevê. E qual é essa solenidade? Está prevista lá no artigo 1806 do Código Civil, que diz o seguinte: a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Então, para que um dos herdeiros renuncie à herança, depende desse ato jurídico, seja ele uma renúncia via escritura pública, seja uma renúncia via termo judicial, nos próprios autos de inventário. Somente dessa forma é que a renúncia de herança será válida, tá bom? Então lembre, a aceitação pode ser tácita, a renúncia da herança não. Ela depende de uma solenidade que é instrumento público ou termo judicial. Então, pessoal, como o nosso foco desse vídeo é sucessão legítima, vamos trabalhar a hipótese de que o falecido não deixou o testamento, não deixou o ato de disposição de última vontade. Nesse caso, será aplicada a ordem vocacional hereditária prevista no artigo 1829, trata dessa forma ordem porque o legislador intencionalmente quis colocar algumas pessoas com preferência em detrimento de outras. Então, a herança na sucessão legítima, ela se transfere primeiro aos descendentes, tá? Que é o que diz o inciso 1º do 1829, e quando digo descendentes, filhos, netos ou bisnetos, na inexistência de descendentes, aí herdarão os ascendentes, pais, avô, bisavô, e na inexistência de ascendentes, herdará o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, né? Que são os chamados também herdeiros necessários, ascendente, descendente e cônjuge sobrevivente, tá bem? Então, assim, trata-se ordem vocacional justamente porque é uma ordem em que o grau mais próximo vai excluir o grau mais remoto, e o grau mais próximo será
dos descendentes, tá bem? Somente na inexistência, então, dos descendentes é que os ascendentes herdam. E também somente na inexistência de ascendentes é que o cônjuge ou companheiro vai herdar de forma exclusiva o patrimônio deixado pelo falecido. Pessoal, o que dá margem para a interpretação equivocada a respeito da sucessão legítima? É quando há concorrência da herança, tá, dos descendentes do falecido com o cônjuge sobrevivente. É isso que gera certa controvérsia. Olha o que diz o artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido pelo regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Vamos interpretar então esse inciso? O que ele significa? Se o cônjuge sobrevivente era casado no regime da comunhão universal de bens, então ele não concorrerá junto com os descendentes na herança, ele será apenas meeiro, ele terá direito à metade dos bens deixados pelo falecido, sejam esses bens particulares, adquiridos antes de casar, sejam eles bens comuns, adquiridos posteriormente ao casamento. Então, na comunhão universal não há maiores problemas porque o cônjuge não herda, o cônjuge não é herdeiro, ele é apenas meeiro de todos os bens. No regime da comunhão parcial de bens, aí sim, o cônjuge herdará junto com os descendentes, caso o falecido tenha deixado bens particulares, aqueles adquiridos antes do casamento ou aqueles recebidos mediante título gratuito, ou seja, doação, herança ou legado. Então, aqueles bens adquiridos antes do casamento, na comunhão parcial, o cônjuge entrará junto com os descendentes como herdeiro. Nos bens comuns, adquiridos posteriormente ao casamento, ele será apenas meeiro, tá bem? Olha um fato interessante. No regime da separação de bens, seja ela convencional ou obrigatória, a convencional é aquela que os próprios nubentes fazem um pacto antinupcial ao casar e decidem, eu quero me casar no regime da separação convencional. Nesta hipótese, entendeu o STJ no RESP 992-749 da ministra Nancy Andrighi que no regime da separação de bens, o cônjuge ele não será herdeiro. Por quê? Porque poderia ferir o princípio da autonomia privada, da autonomia da vontade. Porque já que os nubentes se casaram sob o regime da separação convencional, eles optaram de forma livre, consentida e de boa fé a respeito da incomunicabilidade do patrimônio. Então, se o cônjuge pudesse ser herdeiro junto com os descendentes no regime da separação de bens, poderia ferir, então, esse princípio da autonomia privada. Então, já vimos que na separação convencional não há concorrência do cônjuge sobrevivente junto com os descendentes. No regime da separação obrigatória, é de igual forma. Não há concorrência na herança pelo cônjuge, tá bem? Em razão dessa incomunicabilidade do patrimônio. Olha só, ponto diverso ocorre quando não há descendentes do falecido. Aí sim, não havendo descendentes do falecido, o cônjuge sobrevivente entrará junto com os ascendentes, lembra da ordem vocacional hereditária? Ele entrará então junto com os ascendentes para concorrer na herança, independentemente do regime de bens adotado ao casar. Então, se não houver descendentes do falecido, o cônjuge sobrevivente pode estar casado na separação convencional, na separação obrigatória, na comunhão parcial de bens, enfim, qualquer que seja o regime, se o cônjuge herdar junto com os ascendentes, aí sim ele terá participação na herança. É o que diz o inciso 2º do artigo 1829, tá bem? Vamos prosseguir. Olha o que fala o artigo 1837 sobre isso. Concorrendo com ascendentes em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, caber-lhe-á a metade desta se houver um só descendente, ou se maior for aquele grau.
Eu escrevi um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Imagine que João era casado com Maria, pelo regime da separação convencional de bens. E João não deixou descendentes, filhos, netos ou bisnetos. Maria, neste caso, não será meeira em razão da incomunicabilidade do regime da separação convencional, mas será herdeira junto com os pais de João, cabendo a ela 33,3% do patrimônio, 33,3% ao pai do João e 33,3% à mãe do João. Suponhamos que apenas um dos pais do João é vivo, digamos a mãe do João é viva, o pai dele já é falecido. Neste caso, então, Maria herdará 50% do patrimônio e a outra metade será destinada ao pai ou à mãe vivo, né? Porque daí é o que diz a parte final do 1837. Tá bem? Então, se concorrer o cônjuge com ascendentes, ele entrará, sim, como herdeiro na herança. Tá bem? Não havendo, pessoal, descendentes ou ascendentes do falecido, aí sim será chamado o cônjuge ou o companheiro a suceder de maneira exclusiva os bens deixados pelo falecido. Isso porque o Código Civil de Miguel Reale, o Código Civil de 2002, adotou o entendimento lá do Código Civil alemão, o BGB, de 1896, trazendo então o cônjuge como herdeiro legítimo necessário, o que não era previsto no Código Civil anterior de Bevilacqua, né, o de 1916. Então o advento do cônjuge como herdeiro legítimo necessário veio só com o Código atual de 2002. Tá bem? Ele ganhou então essa posição hereditária, digamos assim. O código, pessoal, ele nomeia como herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, porque a eles é reservado a metade dos bens do falecido, independentemente de sua vontade. Tanto é assim que, em vida, a pessoa ela só pode dispor de negócios, dispor do seu patrimônio, melhor dizendo, via negócios gratuitos, por exemplo, uma doação ou um testamento. Essa pessoa ela só pode dispor de 50% do seu patrimônio, porque a outra metade é a considerada legítima, que é a parte intocável pertencente a esses herdeiros necessários, ascendentes, descendentes e cônjuge. Tá bem? Então essa regra da legítima ela está prevista lá no 1846, que fala o seguinte: pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Então, nos negócios gratuitos realizados em vida pela pessoa, ela não, se ela tiver herdeiros necessários, ela não pode dispor da totalidade dos bens, e sim apenas de 50%, que é a chamada parte disponível. Os outros 50%, que corresponde à legítima, não pode ser doada, ou mesmo feito um testamento para outras pessoas, sob pena de nulidade, tá bem? Olha só, toda disposição gratuita, então, em vida, feita pelo falecido, é considerada inválida e ineficaz, é melhor dizendo, a palavra técnica é ineficaz mesmo, pois é contrária à lei, é contra legem, isto é, contrária a uma matéria de ordem pública e caráter cogente. Então, caso haja uma doação ou um testamento em que a pessoa ela dispõe de mais de 50% do seu patrimônio, ferindo então a legítima, o judiciário está autorizado e deve reduzir esse quinhão hereditário até que os herdeiros necessários, cônjuge ascendente e descendente, recebam de fato 50% dos bens deixados pelo falecido. É o que diz o artigo 1967, quando diz assim: as disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. Tá bem? Continuando. Então, por fim, se o falecido não tiver deixado descendente nem ascendente, aí sim o cônjuge sobrevivente herdará em sua totalidade. É o que diz o inciso 3º do 1829.
E aí também temos, como último grau, digamos assim, os herdeiros chamados colaterais, ou herdeiros facultativos, como diz a doutrina, tá? Que são os irmãos, sobrinhos, tios, que embora façam parte aí da cadeia hereditária, do tronco ancestral do falecido, eles estão fora da linha direta, eles não são considerados herdeiros necessários. E é por esse motivo que a pessoa em vida, se ela não tiver herdeiros necessários, ela pode dispor da totalidade do seu patrimônio e não deixar para esses herdeiros colaterais. E isso não será inválido ou ineficaz, tá bem? Porque aos herdeiros colaterais não cabe a chamada legítima. Então eles não podem reclamar se eles não receberem nada, caso o falecido tenha deixado testamento ou uma doação dos seus bens para um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, enfim, alguém que não é da família, tá bem? Prosseguindo. Pessoal, dissecamos aqui o artigo 1829 e agora eu trouxe 3 julgados interessantíssimos aí a respeito de direito sucessório. O primeiro é do informativo. O mais recente é do informativo 725, de 21 de fevereiro de 2022, do STJ, da relatora ministra Nancy Andrighi, novamente, que diz o seguinte: o herdeiro que seja autor, coautor ou partícipe de ato infracional análogo ao homicídio doloso praticado contra os ascendentes fica excluído da sucessão. Então, caso o herdeiro descendente tenha cometido algum crime, atos de indignidade, como diz o Código Civil, contra a pessoa do falecido, ele não será herdeiro. Ele não terá direito ao quinhão hereditário em razão desse ato praticado contra a pessoa do falecido. Um outro informativo interessante é de 2021, que é o informativo 690, também da ministra Nancy Andrighi. O montante recebido a título de aluguéis de imóvel particular do decujus não se comunica à companheira superstite, que é sobrevivente, após a data da abertura da sucessão. Olha que informativo interessantíssimo que traz aqui o STJ. Embora o cônjuge e companheiro seja herdeiro junto com os descendentes com relação aos bens particulares do falecido, ou seja, aqueles adquiridos antes do casamento ou os sobrevindos por herança, doação ou legado, ele tem direito a concorrer na herança com os descendentes. Porém, os aluguéis ele não terá direito após a data do óbito. Então, os aluguéis, os frutos civis, serão pertencentes exclusivamente aos descendentes. Então, o cônjuge ou companheiro não receberá esses aluguéis contados e recebidos da data do óbito, da data da abertura da sucessão. Olha que interessante. E o último informativo que eu trouxe para vocês é de 2020, que daí foi do ministro relator Luiz Felipe Salomão. Ele fala o seguinte: aquele que renuncia à herança não tem legitimidade para pleitear eventual nulidade de negócio jurídico que envolva um dos bens que integram o patrimônio do decujus. Então, se a renúncia... Lembra da renúncia que nós falamos que depende de um ato jurídico formal, né? Ou por instrumento público ou por termo judicial. Se a pessoa renunciar à herança, será como se ela nunca tivesse sido herdeira, como se ela nunca tivesse participado da sucessão. E por esse motivo, ela não pode reivindicar, alegar nulidade de algum negócio, algum contrato vinculado com o patrimônio do falecido, porque ela não detém legitimidade. Ela não é parte legítima para pleitear essa nulidade, porque ela renunciou à herança de maneira livre, consentida, expressa e solene, isto é, por termo judicial ou por instrumento público. Tá bem? Espero que você tenha entendido bem esse artigo 1829, tá? Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Obrigado aí por ter assistido até agora e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal!